Boa noite, senhoras e senhores, a todos. Estamos aqui hoje para o lançamento dessa obra, desse livro sensacional, que não é só um livro, é uma experiência de vida, é uma forma de vida, é um conceito, né? Depois de muito trabalho e muitos quilômetros e muitos sapatos, então temos o que as travessias ensinam, o livro do Júlio Rezende, que eu chamo agora para apresentar, para falar um pouco mais. Aplausos para o Júlio. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Guto. É uma honra tê-los aqui, amigos, conhecidos, colegas. Para mim é uma alegria imensa poder apresentar um pouquinho desse trabalho que levou um pouco mais de 5 anos para ser feito. Então tem toda uma dedicação, uma entrega, muito carinho envolvido nesse trabalho. Esse livro ele tem 2 camadas para 2 tipos de leitores. A primeira camada é sobre as caminhadas, as travessias, as experiências nas trilhas, nas montanhas, na chapada. E a segunda camada é para nós que estamos fazendo a travessia aqui na Terra, em momentos tão desafiantes e duros. É uma camada mais existencial. Para nós que estamos nos perguntando como é que a gente pode sair desse momento aqui um pouquinho melhor do que chegamos e como é que a gente pode transformar o nosso entorno num lugar um pouquinho melhor de viver coletivamente, mais amoroso, de maior gentileza, de maior colaboração, de maior justiça, conquistar um pouco mais de equilíbrio ambiental nesse momento difícil que vivemos, né? Difícil, desafiante, e também de muitas possibilidades para a gente conseguir construir uma sociedade melhor, mais justa. Pois bem, sobre o livro, para dar uma entrada rápida no livro, para aqueles que me derem a honra da leitura, nós estamos vivenciando um conjunto de crises, crise social, ambiental, crise da democracia. A crise social, a gente vivencia cada vez mais pessoas na rua e a gente acaba normalizando isso, a diferença entre pessoas que sofrem muito, que vivem muita vulnerabilidade, países inteiros que vivem situações delicadas, a gente acaba normalizando e buscando botar o pé no chão de forma pragmática, viver a vida. Mas enquanto a gente vai para casa no final do dia, a gente passa e debaixo do viaduto tem pessoas ali morando e a gente prefere ignorar para a gente conseguir vivendo mais ou menos emocionalmente bem. Uma crise ambiental muito grave, construída há muitas décadas, que a gente não está olhando ainda para essa crise como crise. Quando a gente olhou para o Covid coletivamente como crise, a gente bateu o recorde. Em 8 meses, a gente fez uma vacina coletivamente, o que a gente tinha feito antes em 5 anos. Mas é uma crise que está mudando o clima, está afetando as chuvas, as paisagens, os animais, e a gente ainda não está encarando como algo que está transformando a nossa vida, transformando a vida das pessoas no campo e nas cidades, e a gente ainda não está encarando devidamente como crise. A gente ainda está despertando para essa dimensão da vida que nos coloca em risco também. Então, diante de um conjunto de crises, surge esse livro como uma reflexão de como é que nós podemos, eu falo aqui como educador, como é que nós podemos pensar, primeiro, sociedades mais justas, mais equilibradas ambientalmente, e como é que nós podemos co-criar essas sociedades e, portanto, quem nós precisamos formar para essas sociedades? Qual é o cidadão que vai co-criar essas sociedades que sonhamos? Então,
Se, por um lado, numa primeira camada do livro, a gente fala dessas experiências, das andanças, dos quilômetros nas trilhas e nas montanhas, por outro lado, a gente está aqui fazendo uma imersão em profundidade para pensar esse mundo que sonhamos e como podemos caminhar até ele. Então, no caso das caminhadas especificamente, a gente vive num cotidiano de uma aceleração muito grande, de uma correria muito grande, a agenda sempre nos engolindo, e quando a gente se propõe a botar uma mochila nas costas e caminhar, aos poucos a trilha começa a chamar tanto a sua atenção, seja para contornar as pedrinhas, seja para subir a serra, seja na picada da abelha, seja no peso da mochila, a trilha começa a chamar tanto a sua atenção que o mundo do cotidiano, o mundo da fila de banco, da agenda infinita, esse mundo começa a se apagar, porque você precisa prestar atenção na dor que está na batata da perna, você precisa contornar as pedras, atravessar o riacho, e aos poucos a sua atenção começa a ser voltada para esse presente, para esse momento presente. E o mundo vai aos poucos sendo silenciado, como se a gente pudesse descer do mundo por um tempo, no caso do Caminho de Santiago, por volta de 40 dias, em outras caminhadas 10 dias, 15 dias. Fato é que a gente desce do mundo e a gente vai para uma imersão que é do mundo de dentro e do mundo de fora. Ao mesmo tempo que você começa a perceber as dores na batata da perna, você começa a perceber a sua respiração, fica com muita fome, o pastel da esquina ou da venda começa a ficar muito mais saboroso, a chuva que cai, o seu corpo sente aquilo quase como uma oração, e aos poucos você vai ficando cada vez mais presente naquele caminhar. E, ao mesmo tempo, aprende muito porque estar mais presente. Aprende sobre o corpo, sobre quem você é, e sobre a paisagem, sobre as frutas, a culinária, sobre as pessoas que estão caminhando com você. Você está mais presente, olha mais nos olhos, ouve mais as histórias, e vai se aprofundando, vai imergindo nessa realidade em que a presença te traz um aprendizado em profundidade. E quando você desce do mundo por um tempo, esse mundo acelerado, que fala muito alto, que tem muitas tarefas, em que a gente está com a cabeça ou muito no futuro, muito ansiosos, ou às vezes no passado, amedrontados, a gente vai se afastando de nós mesmos, de uma certa voz que brota de dentro. A gente chega em casa no final do dia e logo liga o som ou a televisão. A nossa própria presença nos incomoda. Nessa sociedade a 100 por hora, a nossa própria presença acaba nos incomodando. E as vozes do mundo, da mídia, do jornalismo, das redes sociais, falam tão alto que você começa a silenciar as vozes que vêm de dentro. E nessas imersões, na medida que você vai ficando presente, junto com o seu corpo, junto com sua mente, você começa a se ouvir mais, em profundidade. E, pouco a pouco, começa a repensar algumas coisas. Por que eu moro em tal cidade? Por que eu estou em tal relacionamento? Por que eu estou nessa profissão? Por que eu sou engenheiro se eu queria ser pizzaiolo? Por que eu não abri logo a minha empresa de jardinagem? E aí você começa a fazer essas reflexões, porque você desceu do mundo, fez um recuo em direção a você mesmo e ao momento presente, e começa a ressignificar a vida. E ressignificar a vida pode ser uma pessoa que ouve mais a voz de dentro, que está a fim de realizar os seus sonhos e que, portanto, vai transformar o mundo à sua volta. Então, as caminhadas, elas nos obrigam o prazer da presença. Nem sempre é prazeroso. Às vezes você está exausto, às vezes está chovendo, relampeando, você tem que chegar. Nem sempre é totalmente prazeroso, mas ela te obriga a estar no presente. Para subir a serra de carro, se você estiver entediado, você acelera, em 20 minutos subiu. A pé vai gastar 2 dias. E não adianta, na subida, ficar brigando internamente com aquele seu primo. Da próxima vez eu vou dar aquela resposta para ele. Não adianta esses movimentos, esses diálogos internos, porque gastar energia neste momento é abandonar as coxas que estão precisando tanto. Então ela vai te obrigando a estar presente, a prestar atenção no aqui e agora.
Essa é uma dimensão das caminhadas. A outra dimensão, agora voltando para a educação, que é a dimensão que a gente aprofunda aí no livro, é a dimensão de que há uma crise social, ambiental, mas há também uma crise dentro da sala de aula. Nós temos uma sala de aula que ainda imita o século XVII, como diria o Cortella. Se um médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele veria tudo diferente dentro do hospital. Procedimentos, exames, tecnologias. Se um professor do século XVII entrasse hoje numa sala de aula do século XXI, é provável que ele visse muito semelhante. Uma pessoa falando na frente, 40 pessoas sentadas em fileiras, reproduzindo, memorizando. Então, como diz um historiador chamado Eric Hobsbawm, o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que havia mudado em 3.000 anos. E a educação ainda não. Em geral, a educação formal ainda não. E essa obra é uma imersão em quais educações podemos criar para a gente construir esse mundo que a gente sonha ali na frente. E aí é importante, para além da sala de aula, uma educação que faça um retorno ao mundo. Porque a sala de aula é muito interessante, mas ela é quadrada, cinza, mal cheirosa. A educação no mundo, essa que a gente aprende no dia a dia, no bairro, na associação, na empresa, caminhando, essa é uma educação muito potente, muito poderosa. E aí a gente aprofunda nessa reflexão no sentido de pensar, então, quais as possibilidades de educação para criar esse mundo que sonhamos? E aí as caminhadas surgem como esse rompimento possível com a sala de aula, no sentido de se aprender sobre o mundo, na paisagem, imerso no clima, imerso nos sabores, nas texturas, nos sons. Você caminha, às vezes, ao lado de uma pessoa 3 dias, como nós fizemos no Caminho de Santiago, tinha um australiano, um senhor. E durante 3 dias, ele contou a história dele em profundidade. Aí nós nos perdemos, porque o nosso ritmo mudou, ele ficou numa vilazinha, daí mais alguns dias nos encontramos novamente. E como está todo mundo no mesmo passo ali a 3 km por hora, novamente dá vontade de caminhar ao lado, olhar nos olhos e falar sobre a vida. E aos poucos a gente vai descobrindo que o caminhar é uma possibilidade, dentre muitas outras, de aprender sobre estar no presente, sobre o mundo que vivenciamos. Quando estávamos no caminho, estava tendo aquele movimento de emancipação da Catalunha, e tinha pessoas da Catalunha contra, pessoas a favor, outras pessoas de outras regiões contra e a favor, por ser uma situação muito complexa. Então, você não aprende só sobre paisagens, montanhas, abelhas, lobo-guará, você aprende também sobre o mundo, a política, os movimentos que estão acontecendo. Então, o retorno ao mundo através das viagens é um retorno do aprendizado de forma intensa. O aprendizado dos 5 sentidos, mas o aprendizado em diálogo, que eu aprendo com o outro, junto com o outro, no mundo, mediatizado pelo mundo. Então, de novo, essa obra ela é sobre as travessias, as caminhadas, o que ela nos ensina no cotidiano, mas também sobre a possibilidade de a gente pensar outras educações, outras formas de educar, que rompam com essa sala de aula, que está isolada do mundo, e que façam esse retorno do ato educativo ao mundo, que nos faça ter uma empatia maior com o mundo, se conectar com o mundo. Um exemplo, a gente faz lá no Instituto Federal uma caminhada pelo centro histórico em silêncio. Então, a gente sai do Instituto, passa pelo cemitério, passa ali pela Pracinha do Mandioca e vai até o porto, em silêncio. E o que acontece com as pessoas é que elas veem uma cidade que elas nunca viram antes, pelo simples fato de elas silenciarem a mente, desacelerarem os diálogos internos e perceberem uma cidade que elas nunca perceberam. Seja uma cidade linda, histórica, como é a nossa, ou, ao mesmo tempo, uma cidade que abandonou sua história, porque os casarões eventualmente estão caindo, algum deles,
Então, é possível a gente pensar formas de educação que façam esse retorno ao mundo e que nos conectem mais ao mundo, conectem as pessoas, que nos façam aprender em diálogo, em colaboração, a partir de experiências profundas. Então, vai ser uma honra profunda tê-los como leitores e aqueles que desejarem o diálogo se sentirem inspirados a partir dessas palavras, que continuamos a fazer esses diálogos e poder criar essa educação que sonhamos para o mundo que sonhamos. Para mim é uma honra tê-los aqui novamente. Eu preciso agradecer muito à editora Entre Linhas, a Maria Tereza, ao Beto, todos que estão representando aqui a editora, que leram com muito carinho a obra, acolheram e resolveram apostar nessa publicação. Para nós é um sonho realizado. Muito obrigado, a editora Entre Linhas. Gostaria de uma salva de palmas para a editora. Agradeço profundamente a minha família, que está integralmente em cada uma dessas linhas. Inclusive, nós fizemos a caminhada do caminho juntos, eu, minha esposa, Josi, Alan e Alex, meus 2 meninos. Foi divertido por um lado, sofrido por outro, mas foi uma experiência familiar de muita intensidade e muita beleza também. Então, agradeço profundamente a minha família, a Josi, por todo o apoio e por estar junto comigo em cada uma dessas linhas. Uma salva de palmas políticas. Agradeço também ao Espaço, ao Rafael, ao Espetinho Pinho. Alguns de vocês receberam o convite como Espaço Pinho. Eu fiquei sem jeito de colocar Espetinho para não esperar a reação das pessoas, mas vejam como é acolhedor, como é gostoso aqui, como o ambiente é agradável para todos. Enfim, eu espero que a partir de agora essas palavras possam inspirar um pouquinho e que a gente possa continuar conversando sobre esse mundo que sonhamos e ousar criá-los juntos, em colaboração, em diálogo. Também essa educação que pode co-criar esse mundo que sonhamos. Muito obrigado. Onde eu compro o livro? Essa é a deixa. O livro está sendo vendido logo aqui ao lado. Obrigado e solta o som.